No primeiro dia aqui, eu até passei tem um slide que eu passei nos 2 dias, na verdade, sobre Efésios. E uma coisa que me confortou muito entendendo isso em Efésios. Se você pega, por exemplo, Efésios e mesmo Filipenses e Colossenses, que foram escritos por Paulo, ele tem a maneira de escrita de Paulo nas suas cartas é assim: primeiro ele fala de doutrina, depois ele fala de vida prática. E tem um porquê disso. A gente tem uma tendência, e isso é carnal, isso é do ser humano, né? Eu falei aqui até semana passada, né? A nossa carne, ela tem um desejo, ela quer ser Deus. Não quer ser Deus todo-poderoso, mas quer ser superior, entendeu? Eu quero chegar até o ponto, não precisa nem de Deus, eu me viro, né? Então, nesse anseio da nossa carne, a gente quer coisas práticas, né? Lá em João 6 fala que discípulos não, né? Tinha multidão lá, chegaram para Jesus. Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Fala aí, tem que andar de joelho, o que tem que fazer? Ele falou assim, não, a obra de Deus é que vocês creiam. O pai daquele filho lunático falou assim, o que eu faço, Jesus? Ele falou assim, não, é tudo possível ao que crê, a mim. Ele estava se dirigindo a ele, o pronome ali era ele. Então é natural que a gente busque e queira coisas práticas. Lutero foi um dos precursores da Reforma protestante, e Lutero, ele não entendia o livro de Tiago, porque ele chegou à grande conclusão que a justificação é pela fé, não pelas obras. E você lê Tiago, e Tiago fala lá, não, mas peraí, a salvação não é só pela fé, mas também é pelas obras. A gente estudou isso daqui no primeiro dia, que ele usou 2 exemplos, né? Abraão e Raabe. Abraão, a obra que Tiago se refere de Abraão foi quando ele ofereceu Isaac. Só que Abraão se converteu cerca de 30 a 45 anos antes. A fé veio 30, 40 anos antes. Raabe, quando chegam os espias lá, e a obra de Raabe é esconder os espias. Mas quando chega lá os espias, ela fala assim, olha, quando a gente soube que abriu o Mar Vermelho, todo mundo aqui ficou tremendo, o seu Deus é Deus em cima do céu e na terra. Ela creu quando ela ouviu que Deus abriu o mar. Passaram-se talvez 40 anos ou menos, para a obra de fé dela se manifestar. Ela tem aquela ousadia de esconder espias na casa dela. Então a obra, ela vem, ela é um fruto, ela é um resultado. Mas a gente quer coisa prática. Então você pega ali Tiago, tem muita coisa prática, né? Entra alguém aí mal vestido, que você não vai saudar ele, você vai pedir para ficar no último banco. Como Efésios fala lá no capítulo 5 e 6, fala do dever de marido, esposa, de filho, de chefe, de empregado, coisas práticas, como também Colossenses a mesma coisa. Só que nesses livros, Paulo ele começa com doutrina. Então Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2 e 3, do 1 ao 3. Ele vai falar, né? Ele fala assim, já fomos abençoados com toda sorte de bens espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Jesus nos fez assentar juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Fala que Ele nos abençoa segundo as riquezas da sua glória. Então, nesses 3 capítulos, ele vem com uma doutrina dizendo quem você é e o que você tem. Quando Paulo ele fala aos Coríntios, Corinto estava uma bagunça, a igreja de Corinto estava uma bagunça, uma imoralidade reinante, ao ponto de ter um cidadão lá, em 1 Coríntios 5, que você citou, que ele estava se deitando com a madrasta, né? Quando Paulo fala aos Coríntios, Paulo, que foi o cara, ele foi o legalista do legalista, fariseu dos fariseus. Paulo foi o terrorista religioso, ele matou gente, né? Então Paulo, quando ele endereça, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele fala assim, vocês não podem adulterar. Não, vocês são de Cristo. O corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Então percebam que a abordagem de Paulo aos Coríntios, não é assim, não pode adulterar. Ele fala, vocês são o templo do Espírito Santo. Ele estava lembrando os Coríntios quem que eles eram e o que eles tinham em Jesus. Voltando para Efésios 1, 2, 3, Paulo ele fala o que você é e o que você tem em Jesus. Quando você entende quem você é e o que você tem em Jesus, quando eu estou falando que tem em Jesus, eu sou rico, eu tenho as riquezas da glória, eu quero ficar rico, quero um carro zero. Não é isso. É o que você tem em Jesus. O suporte, a provisão, o amparo. Isso que você tem em Jesus, quando você toma consciência disso, e principalmente quando você toma consciência de que você está perdoado. Chega lá, uma pessoa tinha um cachorro, né? Esse cachorro estava ficando velho já, e ele sempre ensinou o cachorro a fazer o xixi lá no lugar certo.
Só que o cachorro, pela idade dele, começou a ter problema com a bexiga. E o cachorro fez no lugar errado. Quando o dono chegou em casa, ele se enfiou embaixo da cama. O que ele pensou? Falou assim, agora o meu dono vai acabar comigo, né? Ele vai me dar uma bronca. Mas mal sabia ele que o dono sabia do problema dele. O dono estava com dó dele. Mas ele achava que o dono estava bravo com ele. E a gente acha que Deus está bravo com a gente. Então, se eu não sei que eu sou perdoado, eu fico uma vida de tensão com uma espada na minha cabeça, diga, pronto, agora hoje Deus agora vai me julgar hoje, porque olha o que eu errei, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer. Eu não, preciso fazer mais para compensar. O que eu sei, se eu sei o que eu sou, o que eu tenho em Cristo, Efésios 1, 2, 3, aí Efésios 4. Então começa lá, Efésios 4, 5, um pedaço do 6, as coisas práticas. Amar a esposa, seja submisso ao marido, filhos, obedecer em tudo, o pai não provoca a ira do filho, seja subordinado aos seus superiores, etc. Começa assim Efésios 4. Portanto, eu tive cuidado de olhar no original, no grego, tem o portanto lá. Quando você fala portanto, tem um monte de coisa que eu falei aqui, né? À luz de tudo que eu falei até aqui, portanto, andai como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Quando eu sei quem eu sou, o que eu tenho, eu ando melhor. Lembra que eu falei da rede semana passada? Trapezista, meu cara, ele faz muita coisa ali quando ele sabe que tem uma rede. Né? Falei da construção da ponte da Golden Gate, diminuiu o acidente, a obra andou mais rápido porque colocaram rede. Então, quando eu sei que eu sou perdoado, eu ando melhor. Eu desempenho melhor. Então, concordo contigo, Raimundo, a Bíblia ela tem conselhos práticos, morais, a excelência moral está na Bíblia. Então, como é que eu enxergo os conselhos práticos da Bíblia? Ai, meu Deus do céu, preciso fazer isso aqui, eu não estou fazendo. Preciso me policiar mais, vou ler livro, vou frequentar seminário, vou naquela igreja, vou mais na igreja, vou orar mais, para ver se eu melhoro. Se eu consigo fazer esse trem porque eu não estou conseguindo. E a gente tem dificuldades. Né? Certa vez eu li o seguinte, o cara tem problema com os 10 mandamentos. Indagando, né? O problema que você tem? Eu tenho todos. Né? Então assim, e agora? Eu já sei, eu vou mais na igreja, eu vou me policiar, vou contar 1, 2, 3, eu vou ler um livro que pode ajudar no meu temperamento. Eu. Quando a Bíblia fala, faça isso, não faça aquilo, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho a capacidade de Deus para ser aquilo. Eu posso, Paulo fala assim, crie por isso falei. Né? Então isso é importante. Quando você fala assim, eu sou um crápula mesmo, nunca vou melhorar. Eu sou assim, eu sou um ogro. Né? Quando você fica falando isso, é o que você crê. E é o que você vai continuar a ser. Minha cabeça está ruim, estou esquecendo tudo, estou ficando velho. Amém, é isso que você está falando. Amém. Sabe o que a Bíblia diz? Eu tenho a mente. Escolha que mente que você quer. E pode ser que a pessoa tenha uma vida ruim e tenha um comportamento ruim por causa de uma cabeça ruim. Não tem um jeito mesmo, minha cabeça, eu sempre esqueço o aniversário de casamento, eu sempre não lembrei de levar meu filho. A cabeça atrapalhando? Você tem a mente de Cristo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, conselhos práticos da Bíblia, não é para você olhar para ele e falar assim, eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo outro. Não é que você, o alvo de Deus é que você desobedeça aquilo, não. Eu vejo qual é que é o padrão de Deus, por exemplo, em Efésios, fala lá de maridos amar as esposas. Não só isso. É só para marido amar a esposa? Como quem? Como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, só, ponto. Pode parar por aí, né? Mas, infelizmente, está escrito lá, como ao Senhor. Percebe? Então, assim, esse é o, vamos dizer assim, esse é o padrão que Deus tem para eu ser especial e incomum. Mas olha só o ogro que eu sou. Olha só o marido que eu sou. Olha o que eu tenho sido. Então, peraí, Deus, me dá graça para eu ser isso aqui, ó. Me dá graça. E vou te dizer mais. Falei o exemplo aqui de Raabe, o exemplo de Abraão. Abraão foi fazer a obra dele 40 anos depois que ele creu. E sabe o que a gente quer? Imediatismo. A gente, como se, o fulano ainda não melhorou.
seu comportamento. Falei, e o seu, irmão, que você está apontando o dedo? Não é não? Ah, não, ele não pode, a aparência dele não é. Um cristão não pode ser assim. Quem disse? Não é o teu estereótipo. Mas quando a gente olha para pessoas, ele fala, nossa, você tem que mudar esse comportamento. Calma. A gente quer uma coisa rápida. Quando Abraão demorou 40 anos, quando Rabi demorou talvez 30 anos, a gente quer a coisa rápida. Vai acontecer. Sabe quem vai fazer isso? Eu vou mostrar hoje aqui. O Senhor Jesus, ele faz isso. Essas coisas, essa transformação acontece quando você olha para Jesus. Então, todo o conselho prático da Bíblia, ele é bíblico, tem excelência moral. Uma coisa é olhar para ele numa cabeça de lei. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que me esforçar para chegar nesse padrão. Eu tenho que amar minha esposa. Eu tenho que submeter meu marido. Eu tenho que ser bonzinho com meu chefe. Eu tenho. Até aí está você. E isso era a lei. E a lei, ela nunca foi dada para você cumprir ela inteira, porque só um cumpriu. Ela foi para mostrar que você tem que jogar a toalha, que você não consegue, nem no Novo Testamento, olhar tudo aquilo que está em Efésios 5 e falar assim, isso aqui eu faço. Não, irmão, peraí. Não é natural você fazer isso. Quando você fala eu faço, você está falando assim, carne, faça. Não espere nada da sua carne. Ela não vai te ajudar. Ela vai te frustrar e decepcionar. Pô, mas eu preciso me santificar. Eu preciso ser esse marido, essa esposa, esse filho, esse profissional que a Bíblia está falando aqui. Eu preciso. Quem me livrará? Eu te dou a resposta, é Jesus. Quem é a minha santificação? Jesus. Quando eu estou em Jesus, eu sei o que eu sou, o que eu tenho em Jesus, aí eu conto com Jesus para ser aquilo que a Bíblia está mostrando. Eu falei aqui do Salmo 128 no começo. Pô, quem não quer uma família dessa, uma casa dessa? Eu quero. Né? Mas ali é uma transformação que Deus opera. É um presentão de Deus. Eu estou querendo colocar aqui, né, de maneira muito clara, gente. É que com Jesus eu tenho a capacidade de ser, de atuar, todos os conselhos práticos da Bíblia, pela capacidade do Espírito de Deus que me transforma de glória em glória. Eu vou chegar nesse texto no final. Eu tenho essa capacidade, não minha, mas de Deus. O que eu quero mostrar aqui, enfatizar, que toda hora que eu falo assim, depende de mim, não depende de você. Por mais boa vontade, por mais determinação que você tenha para ser um bom cristão e fazer coisa certa e dar um bom testemunho, você está confiando na sua carne. Você vai escorregar, te garanto. Mas quando você entende que é possível que isso aconteça, quando você entende que a graça de Deus te capacita, é outra história. Então a abordagem que eu estou colocando aqui é a seguinte: não olha para os mandamentos, orientações da Bíblia, conselhos, como alguma coisa que você é responsável por fazer, mas como algo que Deus vai te dar capacidade para que flua. E as coisas vão acontecer. Você vai se surpreender quando você vê que você fez ou deixou de fazer. Você fez uma coisa que você não fazia ou deixou de fazer uma coisa que você fazia. Fala, sou eu mesmo? Fui eu ali?